todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 até o 18. E destacamos o versículo 16 que diz assim: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O tema de hoje é como é bom estar firme em Cristo. A igreja cristã, ela é chamada cristã por causa de Cristo. Ela não é chamada de mosaica ou de Moisés. O Antigo Testamento, sim. No Antigo Testamento, Deus tinha estipulado as leis do país, as leis do templo, do sacerdócio, dos sacrifícios e a lei que nós chamamos de 10 mandamentos. Então, o povo ele estava obrigado a servir estas leis e tinha certas comidas, certas bebidas, dias de festas e coisas semelhantes que tinham que ser cumpridos. No caso de comidas, não comer ou comer outras. E isso era regra, era a lei da época, o Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aí estava reafirmado que a igreja seria cristã. Ninguém estaria desprezando o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não tinha mais o poder sobre o seu povo. Agora era Cristo. E Cristo está no centro. Cristo é a base de tudo. Então, logo após a sua morte de Cristo e a sua ascensão, a sua ressurreição e ascensão, a igreja mudou o culto. É diferente o culto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Completamente diferente. E por que isso? Porque agora era o Novo Testamento e Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Então nós não vivemos o Antigo Testamento, em hipótese alguma. Não tem alguns resquícios lá que nós ainda temos que cumprir. Não, nós estamos livres por causa de Cristo, e assim nós estamos vivendo um novo testamento. Assim só sobrou para nós o que Deus, na sua divina providência, nos reservou os mandamentos, os 10. E assim, o restante, cumprido por Cristo, foi extinto. Não sobra mais nada. Nem um povo de Israel, como o povo escolhido de Deus ou protegido por Deus, também acabou. Ou então as leis cerimoniais, as leis do templo, dos sacrifícios, coisas semelhantes, ou do Estado de Israel. Tudo isso foi extinto. Então nós não temos essas obrigações mais. Nós apenas confessamos os nossos pecados a Deus através de Cristo e temos o perdão. E o nosso culto é baseado no Novo Testamento. Aquilo que Deus alterou, nós aceitamos. Mesmo que muitos tipos de igreja ou seitas até não aceitam essas mudanças. Mas foi Cristo que mudou. E depois os apóstolos, com a autorização e a incumbência do Espírito Santo neles, que fizeram toda esta mudança. Depois dos apóstolos, nós não vamos fazer nenhuma referência. A referência da igreja cristã é Jesus Cristo e os apóstolos. Jesus, porque é o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor de todas as coisas, porque ele conquistou esse direito na sua morte e ressurreição. E os apóstolos, porque o Espírito Santo estava neles de forma especial. Então, toda a escritura que os apóstolos escreveram, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, então verdadeiros. Depois dos apóstolos, aí não mais. Aí somente a representação da igreja e assim por diante. Mas não como fundamento bíblico, porque o fundamento bíblico, agora que
domina toda a Escritura é o Novo Testamento. Então, o culto do Novo Testamento agora tinha por base Cristo e não mais as leis. Agora, no Novo Testamento, bastava se arrepender e pedir o perdão a Deus através de Cristo, que tinha o perdão. O Antigo Testamento não era bem assim. Tinha que se fazer sacrifícios e assim por diante. E nessa situação, diz o apóstolo Paulo, que as leis, elas foram extintas, as leis de comida e bebida. Então, não tem mais essa ideia de que você é obrigado a respeitar as leis do Antigo Testamento em relação, por exemplo, carne de porco. Muita gente ainda fala que não pode porque no Antigo Testamento estava proibido. Lá sim, o Novo Testamento não. Você pode consumir sim. Assim também, tipos de bebidas, você não é mais condenado nem por não guardar a lua nova, dia de festas ou até sábados. Veja que até o sábado, o dia de sábado foi modificado. O próprio Cristo, ele ressuscita no domingo e os cultos daí por frente são feitos nos domingos, o primeiro dia da semana, e não mais nos sábados. O sábado ainda é uma referência ao Antigo Testamento. Então nós estamos totalmente livres disso. Não temos mais a obrigação de fazer aquilo que o Antigo Testamento exigia. E nós, por vivermos com Cristo, estamos no Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda serve de referência e é o texto bíblico, mas ele se cumpriu todo em Cristo. Então, a base principal da igreja é o Novo Testamento e não mais o Antigo. Mesmo assim, nós temos toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, como a palavra de Deus que vem para nós. E claro que o Antigo Testamento sempre vai ter referências especiais para leitura, para instrução, até para doutrinas. O Antigo Testamento é a palavra de Deus e nós não vamos descartar e nem colocar em segundo plano. Mas não podemos nos esquecer que Jesus Cristo é o centro e toda a referência. A nossa referência de fé, então, e conduta no culto e na nossa vida particular é Cristo. E a partir de Cristo, nós podemos dizer que estamos livres das leis mosaicas, das leis de Moisés, porque Cristo pagou esta lei em nosso lugar lá na cruz. Mas Jesus Cristo conservou ainda os 10 mandamentos. Deus conservou os 10 mandamentos como uma referência direta daquilo que nós ainda devemos fazer ou deixar de fazer. E quando nós pecamos, é um pecado contra os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. E aí nós pedimos o perdão e temos o perdão. Então tudo agora está fácil, está bem facilitado. E podemos dizer com todas as letras como é bom estar firme na fé em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos muito por causa da obra de Cristo em nosso favor e nós estamos livres do Antigo Testamento e suas leis. Ajude-nos para nós não mudarmos isso e realmente não fazermos novas regras ou regrinhas para a salvação e o culto do dia a dia. Nós estamos livres pelo perdão de Cristo conquistado na cruz, estamos livres diante do Senhor. Venha nos ajudar sempre a sermos pessoas livres aqui na terra, graças a Jesus Cristo, o Salvador. Amém.